Olá, pessoal. É com imensa satisfação que o Procon do Estado da Paraíba ele inaugura o seu primeiro podcast, trazendo nada menos do que o secretário nacional do consumidor para ter um diálogo conosco acerca desse mutirão Renegocia. Então, o doutor Wadi Damos, que ele é o secretário nacional do consumidor, dentre vários estados, hoje está aqui na Paraíba lançando o mutirão, porque com o Desenrola Brasil, na portaria do Desenrola, houve a possibilidade que a Secretaria Nacional, no seu artigo 2º, ela faria mutirões de renegociação de dívida. E Dr. Wadi, ele lançou essa proposta do Renegocia, que é um mutirão destinado exatamente àqueles consumidores que reconhecem que devem, eles não estão questionando a dívida. Eles sabem que têm, precisam ser auxiliados. Então, essa harmonia entre o governo federal e o governo estadual, ele possibilita que o consumidor ele seja atendido na ponta, né? E esses mutirões, eles são destinados a tanto consumidores que estão endividados, como também aqueles consumidores super endividados. Então, é com imensa satisfação que hoje nós estamos aqui recebendo o Dr. Wadi, agradecendo a todos os PROCONs aqui do nosso estado, também a Defensoria Pública, Ministério Público, Juizado, então a Justiça de uma forma geral, porque nós entendemos que só unidos nós iremos tratar de um tema tão relevante como esse. Seja muito bem-vindo, secretário, prazer grande estar aqui com o senhor, né, aqui na nossa calorosa Paraíba, e com certeza essa não será só essa vez que o senhor vai vir aqui, muitas outras virão, e já trazendo um presente para todos nós. Bom, Kécia, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando, a todas e todas, né, que estão nos acompanhando nesse momento. E Kécia, é verdade, eu pretendo voltar aqui mais vezes, de preferência que não a trabalho, né? Que é uma cidade tão bonita, não pude nem dar um mergulhinho na praia. Pois né? e aqui nem tubarão tem, viu? Pois é. Mas é muito importante o trabalho que hoje o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor está desenvolvendo. Né? Eu hoje conheci mais de perto, já tinha vindo aqui há cerca de 1 mês, 2 meses, mas hoje eu conheci mais de perto o trabalho do PROCON da Paraíba, porque hoje nós estamos efetivamente numa atividade que reúne, né, que faz presente os consumidores, faz presente as pessoas que estão numa situação que precisam da nossa ajuda, que precisam da nossa orientação. Kécia, como você sabe, boa parte da população brasileira, mais de 50% da população brasileira economicamente ativa, está endividada e parte desse percentual está super endividado. E nós sabemos, e você mais do que ninguém sabe, como essas dívidas significam um tormento para as pessoas. Muitas dessas pessoas, elas se sentem desonradas. A autoestima das pessoas vai lá para baixo, porque algumas internalizam isso como se estivessem cometendo uma falta moral. E nós sabemos que não é assim, não se trata de um calote generalizado, se trata de dívida que as pessoas querem honrar, e muitas delas não conseguem honrar porque não têm renda e salário suficiente para isso. Né? Então, daí surgiu a ideia do Desenrola, que é um mutirão em que nós estamos mobilizando os PROCONs de todo o país. Sem os PROCONs isso seria impossível. Então, eu quero aqui, de viva voz, mais uma vez, agradecer a todos os PROCONs municipais, estaduais, particularmente o PROCON da Paraíba e os PROCONs do estado da Paraíba, pelo trabalho extraordinário que estão desenvolvendo, não só nesse episódio, mas em diversos outros, que não é o caso de mencionar aqui. Mas, e nós sabemos também que essa situação de dívida
atinge sobretudo as pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis. A pessoa fez um empréstimo, hoje nós vimos isso aqui, né? Então eu não estou falando aqui sociologicamente, estou falando aqui da vida, estou falando aqui do que eu presenciei. Concreto. Dado concreto, Exatamente. Pessoas de carne e osso. Então, uma senhora, Dona um senhor, Severina. Dona Severina, faz um contrato de empréstimo com o banco, né, de R$ 2.000 e tantos reais. Quando ela se dá conta, ela está sendo cobrada pelo triplo. E ela não entende por quê. Né? Ela não entendeu nem a contratação. Né? Começa na falha nisso aí, né, Exatamente. secretário? Então, a dívida, ela atinge sobretudo essas pessoas que têm dificuldade de saber o que elas estão fazendo. Elas agem de acordo com a sua necessidade. Ela disse, eu tinha que tratar a minha filha. Minha filha estava doente, gravemente doente, e eu precisava de dinheiro para custear o tratamento da minha filha. E foi ao banco, contraiu um empréstimo de R$ 2.000 e tantos reais, e quando deu conta, já eram quase R$ 10.000 de dívida. Por conta de quê? Por quê? Por conta dos juros abusivos que os bancos praticam. Então, se já é difícil para quem tem mais esclarecimento, imagina para quem não tem. E é por isso, e essa é uma peculiaridade do nosso mutirão, as pessoas vêm aqui e são assistidas pelo PROCON. Assistidas em todos os aspectos. São bem acolhidas, são acolhidas com carinho, por funcionários bem treinados, por funcionários capacitados, que sabem o que estão fazendo e vão orientar aquela pessoa da melhor maneira possível. Vão apontar caminhos para essa pessoa. Olha, é melhor negociar assim, é melhor negociar assado. Olha, vamos propor isso aqui, né? Porque as pessoas muitas vezes se veem incapacitadas até de fazerem uma proposta, né, para renegociar as suas dívidas. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho de exercício de cidadania em que o governo federal, o governo estadual da Paraíba, o PROCON da Paraíba, os PROCONs de todo o Brasil estão envolvidos. Isso é um trabalho de reconstrução da cidadania. Então, eu estou muito orgulhoso, muito contente, né, de ter estado aqui. Daqui a pouco eu saio, vou pegar a estrada, vou para Pernambuco, né, para o Recife, né, fazer a mesma coisa, né, prestigiar e testemunhar o trabalho lá dos companheiros e companheiras dos PROCONs locais. Exatamente, secretário. E aí tem uma função muito importante, né? A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor está no topo do sistema. A secretaria é ligada ao Ministério da Justiça, da qual os PROCONs dentro de um sistema fazem parte, junto com Defensoria Pública, Ministério Público, né, associações civis de defesa do consumidor, né, os PROCONs, seja ele estadual, municipal, de capital ou municipal do interior, e aí todos nós podemos ajudar o consumidor. A dona Severina, seu José, seu João, a Kessia, a Adi, todos. Até porque, secretário, antes da pandemia, nós já tínhamos um número muito expressivo de consumidores endividados e superendividados. E essa mazela, ela, cada dia que passa, só cresce. Porque, por exemplo, com a pandemia, quem não pegou um Covid? Quem não precisou usar mais medicação? Quem não teve um trabalho voltado para perder um ente querido, perdeu um emprego, uma gratificação? Então, foram muitas situações que fazem com que esse consumidor se coloque nessa situação, como hoje a gente detectou com a dona Severina, né? A filha dela, gravemente doente, ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que buscar, ela aposentada. E ela doente também. Ela doente, ela com uma moleta, né? E ela foi buscar um auxílio. E nessa contratação indevida, nesses momentos que surgem algumas vezes pessoas inescrupulosas que fazem esses contratos que, no lugar de ajudar aquela pessoa, é uma ajuda momentânea, mas traz um prejuízo em termos de que aquela pessoa ela vai ficar com a dívida, muitas das vezes, impagável. Então, eu também gostaria de deixar o meu registro
enquanto dirigente do PROCON, de agradecimento à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que volta a ter o papel de realmente coordenar o sistema nacional, de juntar todos os envolvidos, juntar as instituições financeiras, os fornecedores de uma forma geral, porque é bom que se diga, a gente não está dizendo que o fornecedor ele é o vilão, a gente está dizendo que a gente precisa ter uma contratação, como diz o código, com as informações claras, precisas, ostensivas, que o consumidor ele compreenda o que é que ele está contratando, o que é que ele está adquirindo, para que, em cima disso, ele não tenha tanto, ele seja respeitado, né? E quando a Senacom ela nos chama para fazer esse grande mutirão nacional, ela nos chama somente por uma coisa aleatória. A coisa que mais me encantou é tanto que o PROCON Paraíba já realizou 58 mutirões. Nós temos mais 12 previstos até o final do ano, porque desde 2017 a gente fez um, 2018 a gente fez 2, 2019, quando chegou o governador João, a gente já fez 18. 2020 chegou a pandemia, mas era uma necessidade tão crescente do consumidor que a gente fez até mutirão virtual. Então, aquela expertise que nós tivemos da pandemia, do auxílio ao consumidor de forma remota, hoje, o nosso mutirão, o mutirão do PROCON Estadual da Paraíba, ele ocorre de forma híbrida para você, consumidor, que não tem tempo de ir ao PROCON, que às vezes se envergonha de estar devendo e não deve se envergonhar, porque ninguém, quando chega no PROCON, a gente não vai botar o dedo para dizer quem está devendo, quem não está. Quem não passou já por uma situação de dívida, né? Uhum. Atira a primeira pedra, porque é comum. Então, é para isso que os governos se unem para auxiliar, né? E aí o consumidor, o que é que a secretaria, o que é que mais me encantou? Porque a Secretaria Nacional, ela pede que todos os PROCONs, elas mandem as informações para ela, para que, em cima disso, setembro a gente vai ter o aniversário do Código, ela possa já tratar de um plano nacional para tratar tanto os endividados como os superendividados. E aí eu estaria mentindo se disser setembro, secretário nacional, a gente vai fazer outro podcast, e a gente vai dizer que a gente solucionou isso. Não vamos. Mas nós iremos, com certeza, buscar elementos suficientes para que a gente possa, cada dia que passa, diminuir esse problema que atinge a tantos consumidores, né, secretário? E eu acho que é isso a ideia de vocês, não é isso mesmo? Sem dúvida, Kécia. O que você acabou de escrever aí é a construção de política pública. Política pública para o enfrentamento da situação, sobretudo de superendividamento. E hoje, aqui conversando aqui com meus amigos, colegas, né, amigas e colegas aqui da Paraíba, né, eu fiz questão de ressaltar essa categoria consumidor não pode ser tratada como algo, sei lá, um conceito sociológico, consumidor, se trata do povo brasileiro, né? O povo consumidor brasileiro, que todos nós somos consumidores, todos, né? A gente acorda consumindo e vai dormir consumindo. Então nós estamos falando de gente de carne e osso, não é de categoria sociológica. Que pode dar a impressão que o consumidor é uma categorização abstrata. Não, nós estamos falando de gente real, de carne e osso, do povo brasileiro. Dona Severina é o povo brasileiro, né? E nós precisamos enfrentar essa mazela. Eu fiquei chocado hoje com alguns dados que me foram fornecidos aqui, né? E isso, obviamente, não acontece só na Paraíba, né? Acontece em todo o país. Pessoas que se suicidam por causa da dívida. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Então, um Estado, né, um país que se preocupe com a sua gente, que se preocupe com a situação do seu povo, não pode ficar de braços cruzados, né, assistindo à ruína, né, de boa parte aí dessas pessoas. A ruína financeira que acaba se transformando em ruína pessoal, em ruína existencial, né, dissolução de famílias, né, desassossego, descrédito com as instituições, falta de vontade de viver, né? Isso não pode acontecer. Então nós estamos
firmemente empenhados. A questão do superendividamento é a questão primordial do nosso sistema, é a questão primordial da Secretaria Nacional do Consumidor, e nós não vamos poupar esforços, senão para resolver o problema, que nós esperamos ver resolvido pelo menos em médio e longo prazo, mas amenizar a situação de aflição dessas pessoas. Para isso nós contamos, né, como a Kessia já bem pontuou aqui, com as defensorias públicas, que também integram o sistema, com os ministérios públicos estaduais, que também integram o sistema, e inclusive o judiciário. Nós estamos firmando um convênio com o Conselho Nacional de Justiça para fornecer treinamento aos PROCONs, né, no sentido de... Já estou inscrita, viu? Não, o Paraíba está sempre na vanguarda, né, em termos de relação de consumo. E, enfim, é isso que nós queremos, é isso que nós almejamos, né? Eu ainda não tenho os dados, né, sequer dados parciais, até porque estou fora da secretaria, não estou centralizando isso, do mutirão, mas tudo que eu tenho recebido em termos de notícia é de que já foi um sucesso, está sendo um sucesso. A imprensa se sensibilizou com o tema, deu ampla cobertura em todo o Brasil, né, cobrindo o mutirão. Eu dei diversas entrevistas aqui na Paraíba, vai acontecer a mesma coisa em Pernambuco. Os colegas da Senacom que viajaram para outros estados também, né? Então o interesse da imprensa tem sido muito importante para garantir o êxito do mutirão, porque as pessoas precisam saber que o mutirão existe. As pessoas precisam saber que elas têm possibilidade, que a vida não acabou, elas têm possibilidade de renegociar as suas dívidas. Exatamente, secretário. E aí eu concordo plenamente com o senhor. Sem a imprensa, sem essa divulgação, sem o boca a boca também do consumidor que veio aqui, que foi assistido, é importante porque muitos outros serão também beneficiados. A gente sabe que quando a gente lança um mutirão, o primeiro dia a imprensa sempre cobre muito, né, e dá essa informação, mas com o passar dos dias ocorre naturalmente uma acomodação, né? Mas é importante, consumidor, que você acolha esse chamamento do secretário, que acolha o chamamento dos PROCONs, que o objetivo não é tão somente negociar, é renegociar, identificar aquelas pessoas que realmente encontram-se, conforme diz a lei, na condição de superendividado, né? E que elas possam, e que nós possamos, em cima disso, trazer um resultado e uma política pública eficaz, né? Então, é necessário muito que o consumidor, ele cada vez mais, ele divulgue essa informação, ele venha até os PROCONs, a Defensoria Pública, ao Ministério Público, aqui a gente também tem o MP-PROCON, né, ao Judiciário, até porque aqui a gente faz aquela história, todo mundo de mão junta, buscando sempre o melhor para o nosso consumidor, né? E como eu falei antes, a Secretaria Nacional do Consumidor, ela tem esse papel preponderante de conhecer a realidade de todo mundo. Em cima dessa realidade de todos, até porque ela não teria braços, né? A maior capilarização que existe é o número de PROCONs, né? Então, através da orientação de vocês, da coordenação da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a gente vai chegando e cada vez mais trazendo aquilo que é necessário para o consumidor. E aí, a adesão, né? A adesão a bancos, e muitas pessoas nos questionam qual a diferença entre o Desenrola, né, que é um programa do governo federal também, e do Renegocia, que é da Secretaria, o Desenrola do Ministério da Economia. E o Mutirão Renegocia é do Ministério da Justiça, da qual os PROCONs, eles são braços, membros para fazerem. A diferença é que o consumidor, através do Desenrola, ele vai negociar diretamente através do consumidor.gov ou com os bancos. Com os tão bancos, somente com os bancos. Né? Tão somente com os bancos. E aqui no mutirão que a Secretaria Nacional está coordenando, tem a intermediação
dos órgãos de defesa do consumidor, como, por exemplo, o PROCON Paraíba, e também não só é dívida bancária, é dívida com energia, com a água, todas as relações de consumo, salvo, igual ao desenrola, não entra se for crédito imobiliário, crédito rural ou de bens dado em garantia, exemplo de consórcio de imóveis, de automóveis e de motos, né? Então, essas são as únicas exclusões, não é isso, secretário? Até porque não decorre de relação de consumo, não? Exatamente. É dívida tributária, né? Exatamente. Já me perguntaram até se pensão alimentícia por isso. Também não, né? E aí, pessoal, é muito importante que a gente faça esse destaque, porque aqui no PROCON, secretário, a gente chega de tudo. Aqui já chegou até briga de marido e mulher, né? Para ver por quê. E por que isso? Porque o PROCON ele tem um braço forte. Ele virou uma referência. Ele virou uma referência, né? Até uma intermediação. A gente tem alguns consumidores que nos são muito caros, que todos os meses nos visitam. Veja, dona Severina hoje disse, olha, doutora, eu já fui lá quando era na outra sede e vocês resolveram meu problema. Tipo assim, a gente pegou no meio da audiência de dona Severina. Ela disse, eu quero que resolva. Em síntese, ela disse isso para a gente, né, secretária? Eu quero que resolva de novo. Então, a gente sempre diz, a gente não garante, mas a gente tenta. Né? A gente tenta da melhor forma possível, como o secretário colocou. Eu já faço o agradecimento também a todos os PROCONs da Paraíba, todos os órgãos de defesa do consumidor, aos servidores. Por quê? Porque é através desse trabalho diário, desse trabalho de doação. Eu sempre disse que já aprendi isso com meu esposo, que o nosso maior salário é a satisfação do nosso consumidor. E aqui, secretário, para nós do PROCON Paraíba, nós temos um slogan, o consumidor em primeiro lugar. Então, a gente amanhece pensando no consumidor e na melhor forma de fazer as entregas para ele. Sem dúvida. E outra questão importante, que é essa, que também os PROCONs, né, e particularmente o PROCON da Paraíba, já entendeu e já se organizou, se estruturou para isso, não nos cabe só equacionar a dívida das pessoas. O que nós queremos também, porque de pouco vai adiantar, vai significar enxugar gelo, se as pessoas conseguem negociar com êxito a sua dívida, né, e depois, mas continuam mantendo o mesmo padrão de consumo que as levou a essa situação, às vezes, de superendividamento, né, que as obrigou a vir ao PROCON negociarem a sua dívida. Nós também fornecemos informações didáticas, né, para incentivar o consumidor a exercer um consumo racional. Né? Hoje, todos nós somos bombardeados, né, com essas campanhas publicitárias que praticamente nos impõem consumir. E consumir coisas que são desnecessárias. Consumir coisas que oneram a nossa renda e que, mais à frente, isso vai fazer com que nós não tenhamos condição de pagar, de honrar com o compromisso assumido. Então, daí a necessidade também de as pessoas se educarem, se instruírem para exercerem um consumo racional, um consumo sustentável, né, um consumo ponderado, né, não se endividem desmesuradamente a ponto de chegarem ao superendividamento. Da nossa parte, lá na Secretaria Nacional do Consumidor, através da nossa escola, Escola Nacional do Consumidor, nós oferecemos um curso, né, Educação para o Consumo, que está acessível no site do Ministério da Justiça, gratuitamente, qualquer pessoa pode acessar, né, pela internet. E é interessante, é importante que as pessoas acessem, né, não só lá o nosso site, mas também o trabalho que os PROCONs fazem nesse sentido, né, porque hoje em dia, né, as pessoas acabam sendo vítimas, né, de uma compulsão para o consumo. Da mesma forma que algumas pessoas, homens, mulheres, né, se viciam em jogo, se viciam em álcool, né, muitas se viciam em consumo. Né? É como, por exemplo, o celular, né? O celular já é de última geração, toda a vida trocar o Aí celular, o filho faz pressão, carro. a filha faz pressão. Isso. Compra. E quando
Quando menos espera... Pronto, já está endividado, já não tem condição de pagar, e por conta de um produto, não é um produto essencial para a sua vida, né? Então, nesse sentido, o nosso trabalho também se estende a essa dimensão, digamos, pedagógica, né, de as pessoas terem um consumo regrado, terem um consumo de acordo com as suas possibilidades financeiras. Exatamente. E no papel de coordenadora do sistema, a Secretaria Nacional, quando ela pensa numa ação nacional. Como o secretário acabou de colocar, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor é acessível a qualquer pessoa acima de 16 anos, que seja capaz, de qualquer parte do país. É só entrar lá, NDC. Faz o curso, tem apostilas, tem vídeos, tem tudo, e no final ainda recebe o certificado do Ministério da Justiça, né, da Secretaria, vinculado a um curso de extensão. Então, é maravilhoso. Quantas pessoas nós estamos nessa situação de endividamento porque a gente não teve secretária de Educação Financeira? Verdade. Quem pensa que eu vou pegar a minha roupa e vou engomar num único dia, porque eu vou juntar tudo, você ligar o ferro, coisa simples, você ligar o ferro várias vezes. Como você vai lavar a louça, você junta tudo de uma vez, ou a roupa. Então, são coisas básicas, começa do básico. Como anotar todas as suas despesas, você ter uma noção. Cada um da gente precisa é a gente ter noção qual é a minha realidade, porque no dia a dia a gente vai fazendo isso tão no automático que de repente a gente se depara numa situação e diz, como eu entrei nisso? Não é verdade? Então, esse braço forte da Senacom, na qual nós repercutimos cada um no nosso estado, é exatamente esse, consumidor, de dizer, você não está só. Nós estamos aqui enquanto governo federal, enquanto governo estadual ou municipal, pensando sempre na melhor forma de ajudá-lo. Existem vários caminhos, seja a parte, né, eu sempre digo, o código ele é de proteção e defesa. Nessa proteção vem a educação, né, através da Escola Nacional, através de cursos de educação financeira promovido pelos PROCONs. A gente tem aqui um trabalho que o consumidor ele pode buscar, fazer o orçamento doméstico, a gente tem vários materiais educativos. Então, tem vários serviços. O que é que eu posso usar aquilo para eu me empoderar e para eu melhorar a minha vida e tomar consciência, né? Então, esse é um fator importante que, nesse bate-papo, a gente quis muito enfatizar isso, que existem vários recursos e que, muitas vezes, o consumidor não sabe que eles estão lá disponíveis. Quando eu disse que o código é de proteção e defesa, quando essa proteção, através da educação, que a gente faz tanto para o consumidor, como para o fornecedor também, né, de dar palestras, de tirar dúvidas, tudo mais, ela não é eficaz, aí entra o braço forte do governo através das fiscalizações, da parte coercitiva, tanto no caso dos PROCONs como da Secretaria Nacional. Mas eu sempre digo aqui, eu tenho um mantra que eu digo, PROCON não é indústrias de multas. O PROCON ele existe para harmonizar as relações de consumo, né? Ele existe para educar, para harmonizar, para sentar os dois lados, e é isso que a Secretaria Nacional pediu para a gente. Vão intermediar essas relações de consumo, para que aí o consumidor, como o senhor bem colocou, ele deixe de pensar no suicídio, ele deixe de imaginar que ele está sozinho, né? Porque ele não está sozinho, nós estamos aqui. É importante que o consumidor saiba que existem órgãos que vivem somente para defendê-lo. E essa união de forças, isso é importantíssimo. Eu sempre digo, quando eu faço uma palestra ou alguma coisa, que você rasga uma folha de papel. Você rasga facilmente. Já uma resma é mais difícil. E é isso que a gente está buscando fazer, ser essa resma que dificulta exatamente esse desrespeito que a gente ainda vê em relação aos consumidores. E veja, o Código está completando 33 anos em setembro, 33 anos de existência, né? E a Secretaria Nacional já antecipadamente já começa a pensar e como é que ela vai fazer entregas, né? Então, isso é um reconhecimento que nós, dos PROCONs, que compomos esse sistema, nós entendemos desse papel maravilhoso e que deve ser assumido.
né, pela Secretaria Nacional, de pensar o problema de todos, de conhecer não só a realidade do PROCON estadual, mas aquele PROCON lá no interior, que é uma equipe, de como fazer com que estruture, né, esses PROCONs para que eles possam resgatar a cidadania dos consumidores paraibanos e brasileiros. Claro. Né? Eu aproveitei a minha vinda aqui para assumir um compromisso público, né? Não só com o PROCON na Paraíba, mas todos os PROCONs no Brasil. Nós estamos elaborando aí propostas para ajudar a estruturar materialmente, funcionalmente os PROCONs, instalar núcleos de atendimento aos superendividados, superendividadas, a estruturar materialmente e funcionalmente os PROCONs, né? Então, esse é um compromisso que eu assumi aqui e é um compromisso que vai ser cumprido, né? Já estou envidando esforços para que ainda esse ano, pelo menos parte do montante desses investimentos já estejam sendo empenhados, né? E, talvez aqui já me despedindo, eu quero fazer um apelo, né, a você que está nos vendo e ouvindo, aqui da Paraíba e talvez de outros estados, já que nós estamos aqui ao vivo na internet. Procure o seu PROCON. Se você tem uma dívida que está te incomodando, se você tem uma dívida que já está levando boa parte da sua renda, ou se você tem uma dívida que a sua renda já não possibilita que ela seja paga, vá ao PROCON, vá à Defensoria Pública, vá ao Ministério Público Estadual e peça ajuda. Peça ajuda, né? Peça ajuda para você ser orientado e orientada a equacionar essa dívida, né? Você não é caloteiro, você não tem que se envergonhar. Essa é uma situação que pode atingir qualquer pessoa que vive nas sociedades capitalistas de hoje, né? Então isso não é motivo de você sentir vergonha, de você se sentir desonrado, né? Você está precisando de ajuda, quem está precisando de ajuda tem que pedir ajuda, né? E você tem órgãos bem estruturados, órgãos que foram criados, foram concebidos para isso. Isso não é um favor que estão fazendo a você, né? É uma obrigação que está sendo cumprida, né? E vai ser bem cumprida. Então, não se intimide, não se envergonhe, venha aqui e negocie a sua dívida. Com certeza, secretário, também já entrando na fase de me despedir, agradecer a você, consumidor, que confia em nós. Saiba que nós estamos todos os dias buscando dar o nosso melhor, né? E aí esse projeto de mutirão, ele surgiu inicialmente em alguns PROCONs e hoje ele vai ganhar força, porque a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ela está trazendo para si, está chamando para si essa responsabilidade. Então, o governo, ele se preocupou, ele está vendo o número grande de pessoas que estão nessa situação tão difícil, né? E eles estão nos articulando, estão nos munindo de possibilidades para que a gente una todas as informações. E aí, realmente, a gente possa traçar políticas públicas de âmbito nacional, de âmbito estadual e municipal, para que cada vez mais você seja atendido, você seja respeitado, né? Eu acho que essa é a nossa principal mensagem, né? É de dizer ao consumidor que nós estamos juntos, que tem o Renegocia, né? Que os governos estão juntos pensando numa única opção, fazer com que você durma tranquilo, que você consiga renegociar cabendo no seu bolso, que a gente consiga botar aquele olhar diferenciado e, em cima disso, a gente vá fazendo com que as pessoas tenham mais tranquilidade, fazendo com que as pessoas realmente elas se sintam acolhidas, né? E nesse acolhimento é fundamental esse vínculo de troca, né, de trazer o seu problema, de saber que o seu problema ele não vai ser repercutido de forma errada, né? Nosso agradecimento à imprensa pela divulgação. Eu tive um caso aqui, secretário, no mutirão, eu sempre faço, porque esse caso para mim foi muito emblemático. A consumidora ela devia R$112 mil a determinada instituição financeira. Aí no mutirão aqui, pelo tempo que a gente sempre diga, olha, não existe uma régua
igual, nem os dedos são iguais, né? Então, para cada caso, quanto mais antiga é a dívida, maior é o desconto. Então, a empresa disse, olha, eu quito dos 112 por 4.000 e pouco. Aí a consumidora disse, não tenho condições. Aí eu, conversando com ela, disse, mas me diga aí, a senhora aguenta uma prestação, porque é outra situação. Não adianta você negociar e não ter condições de quitar. É melhor nem negociar, né? Então, a senhora aguenta uma prestação de quanto? Ela disse de 260, 280. Então, a gente ajustou e chegou 48 parcelas de 260 e pouco, era 280 e pouco, que dava 12 mil reais em 48 meses. Aí a consumidora virou e disse, doutora, mas não dá para mim. Então, nós somos aquele canal, aquele instrumento para facilitar. Mas a palavra final, sempre quem dá é você. É você que está nos assistindo, é você que é o nosso público-alvo. O consumidor que reconhece que deve e quer, através dos PROCONs, negociar. E eu sempre digo também, eu recebi outro consumidor que disse, mas com isso vocês estão incentivando a quem deve. Não, de forma alguma. A prova é tanto que a gente não incentiva quem deve, que quem participa do mutirão, se participou dando vantagens para o consumidor e tudo mais, a gente não permite que ele entre noutro mutirão em algumas situações. Por quê? Aí a gente estaria incentivando. A gente sempre busca educação. Né? Olha, você está sendo assistido com isso. Por quê? Mas existe um caso como o de Dona Severina. Casos e casos. Então, é preciso que a gente esteja sempre atento a cada caso, todo dia, todos os santos dias eu aprendo aqui, secretário. Todo dia eu vejo uma história diferente e a gente vai buscando essa harmonia, porque eu tenho certeza que o que nós buscamos promover é cidadania. E, nesse aspecto, eu agradeço imensamente essa parceria, esse olhar de vocês, de nos dar condições de cada vez mais atender a população. Então, em nome do governo do Estado da Paraíba, né, em nome do nosso governador João Azevedo, do nosso vice Lucas, que hoje aqui esteve conosco, de todos os PROCONs municipais, de todos os servidores do nosso PROCON e de todos os PROCONs do Brasil, em nome da nossa Associação Brasileira do PROCONs, eu quero lhe agradecer e dizer que nós acreditamos que o senhor está no caminho certo, porque a gente só chega em algum canto quando a gente caminha junto. E é isso que a gente está sentindo da Secretaria Nacional. E Cassia, pode continuar contando conosco, né? Todos os PROCONs, eu quero fortalecer o sistema, quero fortalecer os PROCONs, que cada vez mais atuando em conjunto e unitariamente, né, nós saberemos servir com mais presteza e com mais qualidade a população brasileira. Nós agradecemos e convidamos você. Vem, participa do Renegocia e divulga com seus amigos essa grande oportunidade.